Olá, divulgadores! Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é uma dica maravilhosa, uma dica daquelas babadeiras, meu bem, não é? Então assista esse vídeo até o final que você vai gostar dessa dica. A gente vai mostrar pra vocês, na verdade a gente vai contar, né, pra vocês aí, como que a gente conseguiu fazer um closet com menos de R$1.000. Meu Deus, eu tô passada! Pois é, a gente conseguiu fazer um closet com menos de R$1.000. Mas antes, você que está aí nos assistindo, faça sua inscrição, que aqui nesse canal você vai encontrar dicas, entretenimento, receitas, vlogs e muito mais. Aproveita, compartilha com seus amigos e clica no sininho das notificações, que sempre que sair vídeo novo vai chegar aí bem rapidinho até você. Além de deixar aquele like maravilhoso que a gente ama, não é? Deixa like que esse vídeo vai valer a pena. Então vamos a essa dica e vamos, que estou ansiosíssimo para contar para vocês, hein? Pra chegar até a história do closet, né, a gente tem que contar tudo do início, né? Primeiramente, quando a gente veio morar aqui nessa casa, a gente veio alugar a casa, não existia essa parede, né? Never. Não existia essa parede e também não completava naquela parte lá não tinha cerâmica. Não tinha, ela era num piso grosso mesmo, como se diz a história, Só né? aquela partezinha lá, porque a mulher queria ampliar a sala, né? Queria. Na verdade, essa parede, aqui esse espaço era para ser um banheiro, né? Aí ela derrubou porque queria ampliar a sala, aí não colocou cerâmica e ficou assim mesmo. Quando a gente chegou, aí a gente achou meio assim. 2 dias depois a gente já veio morar. Quando a gente chegou, a mulher tinha feito a parede novamente. Já tinha feito a parede. Eita. Já tinha feito a parede e a gente poderia ter deixado daquele jeito que tava, né? A gente já tava. Tava feio, né? Foi melhor ela ter feito isso mesmo. Ficou legal. Só que lá dentro não tinha nada e não foi rebocado. Virou tipo o quarto da bagunça, né? E que bagunça, viu? Era bagunça com força. Ficou o quarto da bagunça por um bom tempo. Só que depois de um certo tempo, lá no nosso quarto, a casa onde a gente mora, ela é bem úmida. Isso. E aí lá no nosso quarto começou a mofar o guarda-roupa. Mofar as roupas, os tênis, tudo que tinha dentro, a questão também dos ursos de pelúcia, tudo que a gente guardava dentro do nosso guarda-roupa tava mofando, né? E o que a gente fez? A gente foi até o YouTube procurar essas soluções que o pessoal mostra aí Como limpar, com vinagre, com água, com álcool, e a gente passava atrás do guarda-roupa, comprava aqueles potinhos também de antimofo, colocava. até que resolvia. Mas Voltava. E também a gente também colocou cravos, não era? A gente fez de tudo. Macinhos de cravos, a gente em cada canto colocava. Era... Tudo que o pessoal ensinava, né, pra limpar, pra tirar o mofo, a gente colocava. O resultado não tava resolvendo, as roupas estavam mofando. As roupas estavam tudo mofando, né? Roupa mofada, você sabe, né? Roupa mofada ninguém merece. Você já sabe, você sai querendo usar aquela roupa maravilhosa, quando você tira do guarda-roupa que faz assim, meu bem, eu já começo a espirrar, porque eu tenho alergia, então é péssimo pra mim. Então, o que aconteceu? A gente começou a olhar para esse quarto e ver que ele podia se tornar um closet, né? Primeiro passo, a gente olhou, tinha que rebocar, botar cerâmica. Eu disse, meu Deus, vamos começar atrás de orçamento, né? Pintar. A parte de pintura, de cerâmica, de porta, de tudo, a gente conseguiu com um parceiro nosso que foi Ramon Construções, né, aqui da nossa cidade, fez uma parceria com a gente e cedeu todo esse material. Cerâmica, cimento e outras Tinta, coisas que eu não... várias outras coisas. Argamassa, né, tudo. Todo material que envolveu a reforma, ele fechou a parceria com a gente e a gente reformou, né? Mas aí faltava outra parte que era mais complicada, que era como fazer esse closet. E aí a gente chamou, né, os marceneiros que trabalham com closet. E primeiro orçamento, né, que a gente fez, né? A gente lá chamamos a pessoa veio fazer o orçamento. E na hora que deu o orçamento foi quanto? Passada! Gente, R$5.000 e uns quebrados. R$5.000, a gente... Meu Deus do céu. Tudo certo, ok, a gente entra em contato. Depois a gente entra em contato, a gente vai ver aqui nosso orçamento, a gente entra em contato com você. A gente vai ver nossas condições, na verdade, não é nosso orçamento não, vai ver nossas condições, né? E estamos em contato. E aí, se passaram alguns dias... Depois que a pessoa foi embora, a gente disse, nossa, vai ficar inviável, né? É, verdade. Vai porque é muito
caro, não tem. A gente vive numa cidade onde a gente trabalha, mas não é tanto dinheiro que a gente ganha, né? É, a realidade do brasileiro. A gente ganha só pra se manter, pra pagar o aluguel, pra comer, pra se vestir, pra beber, né? Quem também precisa beber água, essas coisas. Então, tomar banho. A gente falou com um colega da gente e conversamos com ele e falamos da nossa preocupação, que achamos o orçamento caro e tal. Ele disse, rapaz, eu vou te indicar um cara aí que ele também trabalha com isso, não foi? E a gente foi até esse cara, ligou para esse cara veio, fez um orçamento e aí ficou 3 mil reais. Saíram 2 mil e poucos reais. Melhorou bastante, né, gente? Você pode ver, você fazer uma obra, você reformar um closet e 2 mil reais de diferença é muita coisa. Só que, né, pra gente ainda tava alto, não tava? Muito. Aonde é que a gente ia arrumar 3 mil reais? Me diga. Então tava alto. Se a gente fosse fazer, a gente não ia comer, não ia beber. Não ia fazer nada. Ficava alto. Não ia pagar o aluguel, ia ser expulso da casa. Ficava alto. E o que é que a gente fez? A gente pensou, tá, vamos desistir e tal. Até que a gente decidiu procurar no YouTube, né? Lógico, eu como uma boa blogueirinha que sou, meu bem, fui lá junto com ele. Vamos atrás das blogueiras. As nossas amigas, né, blogueiras, elas arrasam. Dando várias dicas de como fazer seu close. Elas botaram o marido dela pra fazer. Eu disse, pronto, agora vai dar errado. Muitas delas faziam sozinhas. Eu disse, pronto, agora vai dar errado. Porque tanto eu como ele, a gente não sabe mexer com esses trabalhos manual. A gente é péssimo, todos os dois somos péssimos. Mas eu disse, tem um colega meu que ele pinta, que ele trabalha com madeira. Faz tudo. E a gente teve as ideias, né? A gente olhou, viu como era que fazia, procurou. A gente foi correr atrás, procurar o valor das tábuas e tudo, né? Dos parafusos, da questão do PVC que você coloca atrás. Então, elas deram todas as dicas e a gente viu que tinha que ir atrás de uma madeira que era para forrar a parede. É uma madeira dessas brancas, o nome tá na ponta da língua, mas não tá saindo. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O nome da madeira. Deixa que é melhor, porque eu também não sei. A gente esqueceu no momento. E a gente reuniu tudo, foi atrás desse material e agora a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente fez, né? Com certeza. Vocês vão se surpreender com o resultado. Não tá, que luxo igual aqueles das estrelas, né? Que você abre assim, você cai, você quer morar dentro, mas tá confortável, dá pra fazer foto, dá pra fazer vídeo. E também tem uma coisa, pra ter sido montado pela... A gente que teve a ideia, que montou, coloca isso aqui e ali, a gente viu das meninas, os que elas fizeram, mas a gente fez o da gente baseado na ideia da gente e ficou ótimo. E no início a gente ia colocar meio reto. Vocês vão ver lá, a gente vai mostrando, vai falando como era. Eu tava vendo, não ia ficar legal. A gente fez esse close no ano de 2018, né? Mas a gente nunca sentiu a necessidade de mostrar, a gente também não fez vídeo e tal. Já tirou foto lá e tudo, tem no nosso Instagram. Já fiz umas lives lá também, não é? Mas aí, semana passada, uma amiga da gente, que não mora aqui na nossa cidade, estava conversando com a gente sobre questão e ela falou que estava aproveitando essa quarentena, buscando um orçamento para fazer um closet. E a gente disse, mulher, a gente vai te mostrar o nosso closet, que a gente mesmo bolou a ideia, chamou um cara, um amigo da gente, e ele fez todo pra gente. E quando ela viu, ela pirou, não foi? Com certeza. Ela falou pra gente, porque vocês não dão uma dica, faz um vídeo falando de como as pessoas faziam um closet com menos de R$1.000. Vocês não conseguiram? Conseguimos. Então, façam um vídeo. A gente vocês podem fazer um até com mais de 1.000, dependendo do que vocês querem. Mas, por exemplo, aqui na nossa cidade pequena, já foi lá na cidade dela, que é bem maior, ela ia pagar bem mais. E quando ela viu a nossa ideia, ela vai fazer o dela. Então, gente, vem com a gente ver o nosso closet. Eu espero que você goste. Se você vai gostar, faça na sua casa e vai ficar, olha, babadeiro. Tcharam! Estamos já chegando lá dentro. Gente, não existia essa porta aqui, tá? Inclusive não tem as forras. O nosso amigo Eduardo teve que improvisar aqui para dar um jeito, para não entrar nada aqui para dentro. E vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada. Aguardem.
a gente falou pra vocês, aqui as paredes elas não estavam rebocadas, ele teve que rebocar, teve que pintar, colocar a cerâmica, que custou essa cerâmica. E aqui tá a tábua, que esqueci o nome ainda, mas ele vai colocar aí na tela. E as prateleiras. As prateleiras a gente foi falando e ele foi colocando do jeito que a gente queria. Então tá tudo organizadinho aqui. E a única coisa que foi por fora foi essa cômoda aqui. Linda, branquinha, show de bola. E esse espelho aqui a gente já tinha. Então deu todo o visual, deu todo o tchan que vocês estão vendo. E agora eu vou levar vocês para fazer um breve tour aqui comigo, nosso closet. Vou começar aqui pelos nossos chapéus, ou melhor, pelos meus chapéus, né? Do Livro de Região. Tem a minha bolsa ali, tá faltando uma que está lavada, que ela é LGBTQI+. O quadro aqui do nosso programa Vem Comigo. Os ursos de pelúcia que ele me dá. Tem muito mais em outro canto. Aqui tá todo o roteiro da Pessoa da Beca da primeira temporada. Tem as botas bem organizadazinha. Tem aqui os saltos de Rebeca, ou melhor, os sapatos da Rebeca, os tênis. Tem a sandália. E aqui onde fica as camisas, tudo separadinho. Manga comprida, os tons mais branco. Aqui as coloridas, polo mais simples, a polo mais arrumadinha. Tem aqui as mais arrumadinhas também sem gola. Tem essas outras aqui. As máscaras, né, que a gente tá usando aí pra sair, tem que ter a máscara. E também aqui ficam as bermudas, as calças, temos lavadas, por isso não estão todas aqui. E aqui tem um casaco, tem outro também que tá lavado. E aqui são as camisas de tecidos, que a gente usa tanto de manga comprida quanto de manga curta. E essa cômoda aqui, onde tá as gravatas que eu uso no programa. Tem o óculos, os óculos de sol, tem o cachecol, tem a gravatinha borboleta. Aqui são as coisas de Rebeca, que é a peruca dela, tem a touca, tem os acessórios da Rebeca, tudo isso. E aqui é a parte íntima, né? Que não vou mostrar pra vocês já sabem o que é que a gente usa, né? Cueca, meia. E aqui embaixo ficam umas toalhas. Eu guardo aqui as toalhas. Tem esse espelho aqui maravilhoso que a gente já tinha ele, já faz uns 4 a 5 anos. Ele tá bem conservado, bem tratadozinho. Tem esses quadros maravilhosos que foram a partir de R$5, tem de 5, tem de 6, tem de 7, tem de 8. E o bom daqui, desse closet, é que estamos livres de quem? Do mofo. Nada mais de mofo, adeus mofo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Por incrível que pareça, tudo isso que vocês estão vendo aqui, as prateleiras, a tábua que teve que ser pregada na parede, a rack, inclusive o material... A cômoda. Inclusive o material que foi cedido aqui na parceria, tinta, argamassa, cerâmica, tudo isso entrou na conta. O menino que fez o serviço pra gente, nosso amigo Eduardo, que é o Faz Tudo, juntando tudo no final, pasmem, deu quase R$1.000. Deu um pouquinho menos de R$1.000. Então vale muito a pena você pensar, né, pesquisar. E se você não quiser pagar altos preços aí pelo closet, vai nos vlogs das blogueiras, tem vários modelos, elas fazem sozinhas, elas pedem ajuda do marido. Ajuda dos maridos, ou contrata alguém para fazer, bota um amigo que tem mais habilidade. Mas enfim, a gente, com esse vídeo, nossa ideia é facilitar para você que tem aquele sonho, né, de ter um closet, mas sabe que o valor é bem alto, então você mesmo pode fazer o seu closet e ficar do jeito que você queria, né? Porque, ó, ficou maravilhoso. Com certeza, todo mundo quando vem aqui na nossa casa, todo mundo não, né? Porque todo mundo é muita gente. Quando o pessoal que a gente conhece, nossos amigos, vem aqui na nossa casa, que a gente mostra isso aqui, que tem gente que ainda não conheceu. Gente, fica louco. É simples, mas bonito. Ficou muito bonito, muito bem feito. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se gostou, olha, já deixa aquele like aí pra fortalecer nosso canal, pra dar aquela força pra gente, né? Compartilha com os amigos, ativa o sininho das notificações para quando sempre sair vídeo novo chegar bem rapidinho a notificação aí no seu computador, no seu celular. E aqui você sempre vai estar encontrando dicas e entretenimentos, além de receitas e muito mais. Pois é, então aproveita agora com essa dica e faz aquele closet dos seus sonhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!